Coloca para mim, por favor. Hoje é um culto de ceia, um culto ao qual a gente revê, a nossa vida, examina a nossa vida, vê o que precisa mudar, o que precisa corrigir, o que precisa continuar fazendo. Glória a Deus por essa oportunidade que nós temos. Amém? Coloca para mim, por favor, o livro de Abacuque, capítulo 1, o verso de número 2. Livro de Abacuque. Aleluia. Poxa, ontem estava de camiseta, hoje já teve que colocar blusa já, né? O tempo está... A irmã falou assim, como é que faz? Estou aprendendo a me adaptar em São José. Eu falei, irmã, sai com blusa, com guarda-chuva, sai com tudo. Esse é o melhor jeito de você viver em São José. Aqui, cada dia é uma surpresa. Amém? O texto diz assim, Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece. E a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E assim, a justiça é pervertida. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou continuar lendo, mas só para você entender. O profeta Abacuque está se derramando diante do Senhor perante a injustiça que estava vivendo naquele momento. Perante toda a perversidade que o povo da Babilônia, o exército da Babilônia, estava vindo dominando. E ele começa a clamar ao Senhor e faz essa oração, esse lamento, essa reclamação, vamos dizer assim. E olha o que Deus fala para ele. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impietosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm pronto para a violência. Suas hordas aqui é uma tropa de rebelde, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Como que diante de Deus, um homem vai e se derrama falando de injustiça, e Deus responde para ele de uma forma que deixa ele mais amedrontado ainda. Olha quantas características nós podemos ver do que era o exército da Babilônia. E o próprio Deus falando para ele, eu vou entregar na mão deles. Eu vou entregar tudo isso daqui na mão deles. Então o cara vai diante de Deus, o profeta, ele ora pedindo uma ajuda, e Deus vem e fala assim, cara, o teu inimigo é forte mesmo, viu? O teu inimigo, ele é assim mesmo. Por que isso daí aconteceu nesse exato momento? Se você pegar o livro de Abacuque, ele é dividido em 4 partes. Primeiro, Abacuque orando ao Senhor, clamando ali, chorando, se entregando, se lamentando. Vem a primeira resposta de Deus. Depois Abacuque torna a chegar aos pés do Senhor, orar novamente. Deus responde para ele novamente e no final acaba-se com uma oração. Então o livro dele é curto, se você pegar até como um meio de devocional, são 3 capítulos. Mas você vai entender que através dessa lamentação dele, através dessa reclamação, através desse choro,
né, dessa atitude de Abacuque, você vai ver que mesmo diante disso, mesmo Deus entregando, Deus ele não deixa de cumprir as suas promessas. Abacuque ele foi um profeta no reino de Judá, o reino do sul. Na época era dividido em reino do norte e reino do sul. Sul onde ficava Judá, o reino do norte onde ficava Israel. E a Babilônia ela vinha tomando conta de tudo, vinha conquistando o território. E dessa forma que Deus, o próprio Deus relatou, implacáveis. Eles vinham, brigavam, matavam, roubavam a terra que não era deles. A própria justiça dele era o que eles determinavam. Eles vinham invadindo e falavam assim, é do meu jeito e pronto, acabou. Não é do jeito de vocês, é do meu jeito. E eles vinham conquistando o território. E o profeta, ele com toda razão começa a temer, porque eles já estavam chegando ali. E quando ele está vendo que a tropa da Babilônia está vindo, que o exército está vindo, isso não era coisa de horas, isso era coisa de dias, mas vinha se chegando ali diante do ouvido de todos eles, e ele representando o povo daquela nação, ele vai até o Senhor e fala, Senhor, o que nós vamos fazer? Até quando isso? Até quando o Senhor vai permitir isso? Nós somos filhos do Senhor. Agora eu quero fazer uma pausa aqui. Era povo de Israel ou não era aqui? Amém? Eles não são, já não tinham todas as bênçãos do Senhor prometida para eles? E por que Deus estava permitindo isso para eles? Já vou responder essa pergunta. Esse era o motivo da aflição daquele profeta. Ele tinha toda a razão para ficar com medo daquilo. Ele tinha toda a razão. E eu não tiro a razão dele. Mas ele precisava ter alguns ensinos da parte de Deus. Principalmente corrigir aquilo que precisava mudar, porque o povo de Israel, a geração dele, já estava sendo corrompida há anos. E vinha vindo de geração em geração. Então não é porque eles eram nação de Israel, que tinha a promessa de Deus sobre a vida deles, que eles poderiam fazer o que quisessem, assim como eu e você hoje. Não é porque somos filhos de Deus, entregamos a nossa vida a Jesus, que hoje nós herdamos a herança do reino de Deus, que podemos fazer o que nós queremos e achar que o mal não vai prevalecer sobre a nossa vida. Não, não foi assim que aconteceu com eles. E muito pelo contrário. Lá fora Deus vai falar assim, fica vocês vacilando aí para vocês verem o que vai acontecer. Continua levando a vida do jeito que vocês estão levando, que vocês vão ver. E aí é onde vai bater o temor. Que nós vamos começar a fazer como Abacuque, murmurar. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Tá, mas a sua vida está de fato do jeito que deveria? Você realmente está fazendo aquilo que a palavra de Deus está ordenando para que nós façamos? Quem é que já passou por algum momento difícil na sua vida que precisava de uma ação de Deus porque tudo estava fora do controle? Levanta a mão. Eu sou duas mãos. Os pés também aqui. Amado, todos nós já passamos por isso. João 16:33 vai falar assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus já nos preveniu disso daí. Que no mundo nós passaríamos por aflição. Quem nunca ouviu João 16:33? Todos nós já ouvimos. Todos nós já ouvimos esse versículo e ele nos dá uma segurança. Só que ao mesmo tempo, depois de uma condição de que nós vamos passar aflições. Nós vamos passar por alguns momentos. Só que eu quero dizer para você que esses momentos são passageiros. E como nós temos Jesus como nosso Salvador, amém? Ele nos dá essa condição de dividir. Calma, tenha ânimo, eu venci o mundo. O mundo pode te oferecer todo o castigo, toda dor, toda mágoa, toda aflição, toda doença. O mundo pode querer oferecer toda coisa, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? O profeta Abacuque, ele estava vivendo um período de uma grande crise ali naquele lugar. Tanto de ordem espiritual, por conta do que estava debaixo da bênção, mas mesmo nós debaixo da bênção, nós, quando estamos debaixo das bênçãos, se nós formos desobedientes, essas bênçãos não vão vir sobre nós. Então isso é muito bom você entender. E aquele povo estava passando por isso. Estava passando por um problema de ordem moral, social. Aquela nação, ela estava corrompida. E assim, você errou, vocês erraram. O pessoal está vindo aí e vai
fazer estrago. Então, assim, Deus não aliviou naquele momento para eles. Eles não estavam livres de passar por aquilo. Assim como nós lemos agora em João. Quem aqui quer começar uma semana mais do que vencedor? Levanta a mão. Amém? Pega a sua luta, pega tudo isso que você está passando, os desafios. Pastor, eu não estou passando por nada. Glória a Deus, você hoje está se fortalecendo para aquele dia que vir, porque Deus nos garantiu que nós vamos passar, você vai estar preparado em nome de Jesus. Amém? O tema dessa mensagem é: o que fazer em tempos difíceis? O que fazer quando o tempo difícil vem, está diante de mim? Eu estou passando aquele dia que está difícil, não sei o que fazer. O momento está complicado. O momento está de um jeito totalmente fora do controle. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Saiu da minha mão. Eu tentei o que pude, eu tentei de todo jeito. E eu sei que Deus está na direção. Eu sei que Deus prometeu isso para mim. Eu sei que Deus, Ele falou que isso ia acontecer na minha vida, mas não aconteceu até agora. E eu estou passando essa luta, por quê? Nós precisamos aprender com esses textos, com esse texto, com essa história de Abacuque, esse contexto de Abacuque, o que fazer em tempos difíceis. E eu tenho certeza que esse texto, o livro de Abacuque, ele nos traz uma lição que vai enriquecer. E você pode ter certeza, aquele momento que chegar difícil na sua vida, seja qual for, e difícil mesmo, tá, amado? Porque tem coisa que a gente consegue resolver. Tem coisa que a gente consegue dar um esforço, dar uma caminhada, melhorar um pouco em alguma coisa ali, mas vai ter aquele momento que você vai falar: Senhor, não tenho o que fazer. Eu estou fazendo tudo o que o Senhor mandou, não tenho o que fazer. É nessa hora que vai entrar essas lições, o que nós devemos aprender, amém? Primeira coisa que eu quero falar para você: em tempos difíceis, devem gerar em nós inconformismo. Inconformismo. Abacuque 1, 2, 3... um trecho daquele que nós lemos agora, diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Esse questionamento de Abacuque revela o inconformismo dele. Ele era um profeta, ele poderia não estar fazendo nada errado, mas a nação como um todo estava corrompida. A nação como um todo. E de repente você, na tua casa, você está ali todo alinhado, mas de repente alguma coisa está fora do controle e você não está conseguindo administrar aquilo, e você não sabe o que fazer. Aí você vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, até quando eu estou passando por essa luta? Revela para mim o que eu preciso mudar, o que precisa ser corrigido, o que eu estou fazendo de errado. O que precisa aqui para que as coisas voltem ao trilho, voltem ao normal, voltem para o seu caminho? Porque as coisas estão fugindo do controle. Está difícil. Às vezes é uma enfermidade que bate na sua casa sem que você espera. E você fala: Senhor, mas eu faço tudo o que o Senhor manda. Por que eu estou passando por isso? Gera aquele inconformismo, e é diferente de uma murmuração. Porque a murmuração vem de algo que você não faz nada, você só reclama, e você quer esperar de Deus algo que você não está fazendo nada. Não é isso. Eu estou falando em conformismo para você não se contentar com aquilo que está acontecendo e ficar parado. Ah, veio a doença aqui na minha casa e é de Deus, né? Fazer o quê? Estamos esperando aí. Não, vamos orar, vamos buscar Deus. Senhor, o que eu preciso fazer para que isso mude? O que eu preciso fazer para que as coisas voltem ao normal? Você está inconformado com aquela situação. E Abacuque, ele faz isso. Se você olhar para esse texto, você vai ver que ele estava vivendo como se fosse nos dias de hoje. Quantas coisas nos deixam hoje inconformados? Quantas atitudes você vê, de repente você vê no trabalho, você vê na sua casa, sei lá, no ciclo, no ambiente onde você vive, que isso daí vai te deixando inconformado. Fala: cara, não era para acontecer isso. Deus, por que isso está acontecendo? Poxa, a pessoa vem na igreja, essa família vem, por que isso está acontecendo? E gera aquele inconformismo em você. E nos tempos difíceis, nós temos que deixar gerar esse inconformismo. Porque se você ficar conformado com tudo que vem, daqui a pouco você está desanimado e está afastando dos caminhos do Senhor. Porque você está achando que tudo é de Deus, e Deus está esperando uma ação da sua parte, uma ação da minha parte. Ele quer que a gente mexa, Ele quer que a gente continue caminhando, se exercitando. No sentido espiritual. Nós precisamos descobrir quais são as causas que geram isso. O porquê que isso está gerando inconformismo. Preste atenção nisso daqui. Uma coisa que nós não devemos é não nos conformar com o que o mundo oferece. Nós devemos
inconformar, ficar inconformado. O mundo ele oferece muita coisa para nós. Olha o que o Romanos 12:2 diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao padrão desse mundo. Ou seja, não se conforme com o que o mundo está oferecendo para você. O mundo hoje oferece coisas para nós que nós estamos deixando as coisas de Deus de lado para se oferecer e se amoldar aos padrões do mundo. Nós devemos ficar inconformados com isso. Quantas pessoas estão se perdendo por conta disso? Quantas pessoas que nós conhecemos e nós temos como exemplo de pessoas que estavam na caminhada e você fala, cara, aquela pessoa ela estava na caminhada firme e hoje ela está afastada do Senhor. Ah, deixa ela, o problema é dela. Não. Se ela está se amoldando ao padrão do mundo, se ela está entendendo que viver no pecado é normal, sendo que ela era uma pessoa que servia a Cristo, ou não, ela ainda não conhecia a Cristo, e você deixa que essa pessoa vá, e você está vendo ela indo para o buraco e não faz nada, você se conforma, deixa ela que se vire. Não, nós devemos reagir. Em tempos difíceis nós vamos ter que reagir, ficar inconformado com aquilo que nós estamos vendo, e voltar tudo, alinhar tudo para as coisas de Deus. Quem está entendendo isso aí, amém? Diga amém aí, vai. Nossa, dá um amém aí para passar do teto, vai pelo menos. Aí, glória a Deus. Então eu aprendo isso daí, que nós não devemos nos conformar com o mundo, com as coisas do mundo. O mundo oferece muitas coisas. As nossas atitudes, elas devem ser de não nos conformarmos, para que sejamos transformados, amém? Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? No pecado ninguém vai aproveitar isso. Agora em Cristo nós vamos aproveitar tudo isso, amém? Outra coisa que eu aprendo nesse primeiro item aqui é não nos conformarmos com as vidas sendo perdidas. Quantas pessoas aí fora você vê que ainda precisam ser alcançadas? Quem aqui conhece alguém que ainda não conhece a Cristo? Todos nós. Então, esse tema aqui, esse tópico aqui faz sentido. Porque nós não devemos nos conformar com o mundo sendo perdido e a gente ficar tranquilo, amado. Não. E o tempo difícil vai vir para ele, o tempo difícil vai vir para nós. Nós vamos estar diante de tempos difíceis e esses tempos nós precisamos vencer dessa forma. Perdão, gente. Vou deixar aqui. Nós precisamos vencer dessa forma. Peguei ali no balcão, posso ajudar? Esse projeto aqui, ó. Projeto do Meus Amigos, Minhas Causas. Projeto Meus Amigos, Minhas Causas é algo para a gente fazer para que a gente não se conforme com as pessoas sendo perdidas. A gente precisa ficar inconformado. Se você tem alguém que você conhece, se você tem algum amigo, alguém que você sabe que essa pessoa ainda não teve encontro com Cristo, e você tem um relacionamento com ela, você tem o telefone dessa pessoa, você consegue marcar um café com ela, seja onde for. Você não precisa nem levar a folha. Bate uma foto dela, se quiser depois pede para mim um arquivo. Mas isso daqui é uma ferramenta que nós desenvolvemos aqui, que o apóstolo colocou na igreja, justamente para a gente não ficar conformado com as vidas sendo perdidas aí fora. Pelo menos você vai fazer a sua parte. Pelo menos você vai fazer algo útil, né? Assim, no sentido de, poxa, o que eu posso fazer para ajudar na obra de Deus? Poxa, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Se você não tem tempo de servir, você consegue fazer pelo menos isso daqui. A gente não pode ficar conformado com as vidas sendo perdidas lá fora, amados. Nós estamos com o projeto para sempre na rua. Nós vamos sair aqui na cidade com alguns projetos de evangelismo, levando a palavra de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. A gente não pode ficar conformado com isso. Com vidas sendo perdidas, vidas entregues ao pecado, e a gente confortável aqui dentro da igreja. Não. Nós não devemos nos conformar com a derrota. Não devemos nos conformar com a derrota. Você não venceu aquele primeiro ponto, você já chega e fala assim, Deus, para mim acabou, não dá mais, não quero mais saber desse negócio de Deus, não quero mais saber desse negócio de igreja, para mim acabou. Poxa, na primeira luta já acabou para você? Na primeira luta você que você enfrentou ali, que você estava orando, buscando, diante daquela promessa do Senhor, e você já desanimou na primeira luta? Como é que Deus vai contar com você para outras coisas? Como é que Deus pode contar com você para coisas maiores, sendo que você, no primeiro obstáculo na sua frente, você já desanimou, você já se entregou os pontos, né, jogou a toalha? Não. Agarre as promessas de Deus para a sua vida.
Eu falei aqui quarta-feira sobre as bênçãos de Abraão, né? Sobre as nossas vidas, o direito que nós temos através de Jesus, através da aliança de Jesus. Olha só para você ver, nós temos direito e acesso a todas essas promessas, através de Cristo. E o que está acontecendo? A gente desanima? Não. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que você seja igual Jacó. Jacó, ele pegou o anjo e falou assim, eu não vou sair daqui enquanto não receber minha bênção. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você seja igual Jacó. Que quando vier as lutas, você vai superar, você vai lutar, vai travar aquela batalha. Mas em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. Segundo ponto que eu quero trazer para você aqui. Tempos difíceis devem nos levar à oração. Tempos difíceis devem nos levar à oração. Abacuque, o capítulo 1, do verso 12 ao 17, ele está falando assim: Senhor, Tu és desde a eternidade, meu Deus, meu santo. Isso mesmo? Abacuque 1, 12 e 17. Coloca para mim, por favor. Isso. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Olha o lamento de Abacuque aqui. Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que ele? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanham-os em sua rede, e nela os arrasta. Então alegre-se e exulta. E por esta razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois, graças à sua rede, vive em grande desconforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Então aqui a gente já está pegando, após a resposta de Deus para Abacuque, ele torna a orar ao Senhor e fazer essa lamentação novamente. Até quando o Senhor vai ficar me entregando isso? Olha só para você ver a perversidade deles. E nós estamos aqui, o Senhor, permitindo tudo isso acontecer. Só que eu quero te chamar a atenção para a oração de Abacuque. O fato dele ter apresentado ao Senhor uma causa, diante de uma adversidade, veio a resposta do Senhor que ele não esperava, só que ele não parou, ele continuou orando, ele foi buscar. Vocês estão conseguindo entender? Então, o que eu quero dizer para você é que em tempos difíceis, você vai orar, vai vir uma resposta do Senhor e você vai continuar orando, você vai continuar buscando. Não é para você parar a partir do momento que Deus deu a resposta e acabou. Não, continue buscando a Ele. Continue buscando resposta da parte de Deus. Até que aquilo que Ele ordenou para a sua vida, até que aquilo que Ele prometeu para a sua vida, se cumpra. Nós devemos orar em todo o tempo. Porém, entenda, em tempos difíceis, os nossos clamores devem ser mais intensificados. Ele deve ser mais intensificado. Você hora de manhã, você apresenta seu dia ali para o Senhor. Senhor, obrigado aí pela noite de descanso. Coloco o meu dia nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Né? A oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, ela já dá uma ideia do que é orar, já é um ensino do que nós devemos orar, para que não falte nada na nossa vida. E você apresenta ao Senhor. Você não precisa ficar repetindo ela o dia inteiro. Você já apresentou ela ao Senhor. Agora vai chegar aquele tempo difícil que vai exigir de você mais intensidade, mais tempo de oração, mais tempo de joelho no chão. Porque essa luta, amado, quando ela chega, ela não é sua, não. Você apresentou ela, Deus já começou a pegar ela na mão dele e já falou assim, deixa aqui que agora eu vou cuidar. Mas eu quero ver até onde você vai confiando ela em mim, amém? Então você não pode desanimar a partir do momento que você já entregou. Você precisa confiar constantemente.
Segundo a Crônica 7,14, um texto muito conhecido diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, né, tem uma condição aqui também, né, ele fala que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Então olha só para você ver. E se afastar dos maus caminhos é como que uma condição de você estar andando com Deus. Veio o tempo difícil, ele fala: agora para. Ora, se humilha, para tudo que você está fazendo. Você estava no caminho difícil, estava desviado, estava torto, para tudo, vem aqui. Traz tudo para cá, traz tudo para mim. Dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Dá um aplauso ao Senhor aí, aleluia! Ele quer arrumar a sua vida, Ele quer arrumar a minha vida. Ele quer que a gente, em tempos difíceis, confie nele. Não é para a gente desanimar, não. Mas é para a gente continuar buscando Ele, amém? Em meio à crise, nós não podemos nos contentar apenas com os recursos humanos para a gente alcançar alguma solução. Eu e você depender só do esforço humano, nós somos muito limitados, mas muito limitados mesmo, muitos. Isso daí não tem condição financeira que resolva o problema. Nada. Se chega um tempo difícil na sua mão, que está fora do seu controle, e você já olhou tudo, buscou tudo, falou: deixa eu ver aqui, dá para tirar daqui? Não dá, meu Deus, e agora? Nessa hora, meu amado, é só Deus mesmo. E nessa hora você precisa entender que a oração, ela é crucial. Ela talvez seja a ferramenta mais poderosa. É a ferramenta que nós temos mais acesso a Deus, é a ferramenta que nós conseguimos falar mais com Deus, e é o acesso que Jesus nos deu. Usa meu nome, fala com Deus, em nome de Jesus, e nós clamamos em nome de Jesus. Então nós nos apresentamos com uma condição onde nós temos uma pessoa que morreu na cruz, que nos livrou do pecado, tem acesso direto ao Pai, e muitas vezes a gente quer dar uma volta mais longa, paga um preço por isso, gasta uma fortuna com esse desvio, sendo que o acesso já estava direto aqui. Amém? A sua ação sem oração pode resultar em frustração. A sua ação, você agir, sem você orar, pode gerar uma frustração em você. Porque daí você vai correr atrás daquele objetivo seu, ou daquela luta, e não ora, não busca a Deus, e começa a correr atrás, e você não consegue, e aquilo ali se perde, você vai fazer o quê? Parei. Vai vir a frustração. Ore, entregue ao Senhor, insista. Busque em Deus a resposta para aquilo que você precisa. E Ele ouve as nossas orações, meu amado. Ele ouve as minhas orações, Ele ouve as suas orações. Mateus 26:36 vai falar de um momento muito difícil de Jesus. Um tempo difícil de Jesus. Quando Ele vai no Getsêmani. Jesus, Ele já está ali, chegando a hora dele, e Ele chama os discípulos. Não quero que você analise isso aqui comigo. Ele chama os discípulos, os 11. Judas já estava indo lá fazer o que estava no coração dele. E ele para eles ali e chama 3. Pedro, Tiago e João. Fala assim: vocês vêm comigo. Então para uma turma aqui, ele coloca uma outra turma aqui. E fala para eles: fiquem aqui, vigiem, que eu vou ali orar. E ele anda mais um pouco e vai sozinho. Então são 3 níveis aqui, que ele chama todo mundo para o mesmo lugar. Só que nesse lugar ele separa algumas pessoas ali, 3, né? Pedro, Tiago e João. E quando ele chega aqui na frente, ele vai sozinho. Ele fala: cara, aqui ninguém de vocês vai aguentar isso daqui. O peso daqui é muito maior. Só que Jesus, ele chama eles para orar. Fala: fiquem aqui, orem comigo, vigiem comigo, velem comigo. E ele pede essa condição. Imagina Jesus pedindo para eles ajudar naquele momento difícil. Qual é o tamanho desse momento difícil que Jesus estava passando? A Bíblia fala que ele suava sangue. Imagina a dor, o sentimento de dor que aquele homem estava passando naquele momento. Homem. Ele tendo a condição, ele fala: Senhor, passe de mim esse cálice, eu não aguento. Nem sempre as pessoas estarão preparadas para estar conosco. Nem sempre. Você precisa aprender isso. Primeiro, você vai precisar ter pessoas para orar junto com você. Vai ter momentos que nós vamos precisar de pessoas para orar. Sim. Você pode ter certeza disso. Você vai chamar um irmão e falar: cara, vamos, ora comigo aí. Às vezes sobe no grupo, né, no WhatsApp. Eu estou com uma causa aí, ora por mim, eu não sei o que eu faço. Ora por mim aí. E eu tenho esse hábito, tá? Não é regra para ninguém, mas é algo meu. Eu recebo a mensagem na hora. Se
se eu estiver no carro e de repente eu dei aquela olhadinha assim, né? Para não falar que está dirigindo e olhando o celular, dou aquela olhadinha ali, se eu conseguir parar, eu paro e oro. Eu e a Marilda já fizemos isso, eu não estou mentindo para você, eu estou falando o que eu faço, porque eu acho que é pertinente isso. Eu acredito na oração, eu acredito no poder da oração. Nós estávamos numa campanha há um tempo atrás com alguns irmãos que estavam enfermos, dava meio-dia, a gente estava indo para Ubatuba. Eu não estou falando isso para a glória, pelo amor do Senhor, não pense isso. Eu estou dando uma estratégia, porque senão depois você posterga e esquece. Já pensou que, poxa, podia ter orado, não orei? Não, se consegue na hora, para. E nós paramos o carro, não estou falando isso para a minha glória, em nome de Jesus. Eu estou dando um exemplo do que eu acho que eu faço, que é bom para mim, porque a minha cabeça eu não confio. Aí eu esqueço das coisas, então eu paro. E eu lembro que na ocasião, Marilda, deu meio-dia, vamos parar aqui, vamos orar? Vamos. Isso não é religiosidade, isso é compromisso com aquela causa, amém? Não coloca isso, é meia-noite, nós estamos numa campanha de oração, não vou orar. Não, para, deu meia-noite, ore. Vocês estão num propósito, amém? E creia nesse propósito de Deus, tá? É uma oração em comum. Então isso é um fato onde vocês vão ter, né? E é o que eu expliquei. Pessoas vieram com Jesus até um ponto, vieram mais 3 e Jesus foi sozinho ali. Só que nem sempre essas pessoas vão estar preparadas. Jesus, quando ele vai até lá na frente orar mais um pouco, e ele volta, ele encontra os 3 dormindo. Então, se de um grupo de 11 ele tira 3, que ele entende que esses 3 são mais preparados para estar naquele ambiente, e ele vai, volta e encontra esses 3 dormindo, olha só para você ver. Nem sempre aquelas pessoas que vão estar do seu lado podem ser. Por quê? Porque quando a causa é sua, meu amado, não adianta. Aí é com você e com Deus. Aí você vai ter que buscar. Aí você vai ter que dobrar o seu joelho e buscar. Aí você não vai ter como fugir. Não adianta, porque o que acontece muitas vezes? A pessoa ela tem até uma causa muito difícil para resolver. Só que ela apresenta diante de um grupo e fala assim, os irmãos vão orar, eu estou de boa. E nem ela ora. Ela que às vezes é a principal beneficiadora daquela bênção ou daquela causa, nem ela ora. Ela esquece, deixa para os outros. Aí você vai confiar nos outros. Aí é igual eu, esqueço. Por isso que eu tenho que fazer na hora. Não, meu amado. Você precisa entender que vão ter pessoas que você vai precisar, sim, de oração junto na sua causa. Vão ter pessoas que você não vai poder confiar. Jesus, ele ora por 3 vezes. Repita comigo, 3 vezes. Aquela oração mais dolorosa da parte de Jesus. Jesus, Filho de Deus, indo para cumprir, né, o seu propósito, ele ora para Deus 3 vezes. Se possível, passe de mim esse cálice. Ele não aguenta mais aquela dor. Quem aqui sabe responder quantas vezes Deus respondeu à oração de Jesus? Nenhuma. E só por causa disso Jesus desanimou? Jesus aí falou assim, quer saber de uma coisa? Deus, pega eu de volta aí que já era. Vou deixar esse povo aqui morrer. Não. Ele continuou. Ele não ouviu a resposta da parte de Deus, mas ele continuou. Vamos, não pude contar com vocês 3 aqui dormindo? Levanta, vai, vamos que já é chegada a hora. E Jesus pega e desce com eles e vai. Então, meu amado, o que eu quero trazer para você com isso? 2 coisas que me apresenta diante dessa questão da oração. Porque Jesus estava passando um tempo muito difícil. Não tem como a gente negar que esse tempo que Jesus estava passando era difícil. Tanto é que ele chama pessoas para orar com ele até. Olha, tenta entender a dimensão do que Jesus estava passando. Aquele momento, o quanto representava aquela dor para ele. Mas ele sabia que tinha que cumprir um propósito. Era uma ordenança de Deus. Mandou ele descer. Falou, você vai, a sua missão é essa. É morrer. Você é o cordeiro sem mácula. É você que vai no meu lugar. No lugar dos pecadores. 2 coisas que eu aprendo com essa questão do silêncio de Deus. Tem 2 formas que Deus fica em silêncio para nós, assim como ficou com Jesus. Primeiro, é quando eu quero pedir alguma coisa para mim, e Deus sabe que aquilo não vai me levar para a ruína, vai me levar para a perdição, vai desviar meu caminho. Então esse é o modo de Deus ficar em silêncio. Avalie aquilo que você está pedindo para Deus. Você está passando um tempo difícil, e você vai pedir algo para Deus, e Deus não respondeu, olhe se aquilo que você está pedindo é algo que realmente é o que Deus quer para a sua vida. Porque de repente você está pedindo algo que Deus está olhando e falou, cara, não vou nem responder. É igual um menino de 12 anos, um exemplo, o apóstolo às vezes dá esse exemplo aqui, eu acho legal. É um exemplo de uma oração sem resposta, né? Um menino de 12 anos pede um carro importado ainda. Nem um carro importado.
Deus vai olhar e falar, ó, amiguinho, pelo amor de Deus. O pai, né? Vai falar, ó, pelo amor de Deus, vou dar um carro para você tem 12 anos, vai, quando você tiver 18 você trabalha e compra. Deus é a mesma coisa com a gente. Deus está ouvindo a sua oração e ele fala assim, cara, para. Essa oração não vai te levar a lugar nenhum. Isso aí pode te levar para a ruína. Eu vou ficar quieto. E às vezes nós insistimos nessa oração e esquecemos de avaliar aquilo que nós estamos pedindo. Então, um primeiro meio de Deus não ouvir a sua oração em tempos difíceis é porque aquilo que você está pedindo pode te levar a afastar dos caminhos do Senhor. E segundo ponto que eu aprendo com o silêncio de Deus através das nossas orações, é que quando Deus está preparando uma bênção extraordinária, porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele está no tempo certo até que essa bênção se mature, e você vai receber no tempo certo, porque Ele é fiel em cumprir as promessas dele, você pode ter certeza disso. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Deus é perfeito, amado. Deus é maravilhoso. Ele não falha, ele não falha. Terceiro ponto que eu quero trazer para você, do que fazer em tempos difíceis. Tempos difíceis devem produzir em nós expectativas e gerar fé. Expectativas e gerar fé. Olha só para você ver. Coloca para mim, por favor, Abacuque, capítulo 2, o verso de número 1. Abacuque 2, 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que respostas terei à minha queixa. Então, Abacuque ele está falando aqui, né? Ó, eu orei, o Senhor me respondeu, orei de novo, respondeu, e agora? Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo, olha só, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Olha só para você ver a resposta de Deus, o que Deus vai fazer. Depois de 2 momentos de queixa ali, né, de choro, de lamento de Abacuque. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então o que Abacuque deveria escrever naquela placa ali, para que todos vissem? Justamente isso que Deus falou. A bênção virá, a vitória virá, no tempo certo. Guarde isso daqui que eu estou te falando. Ela virá, não se atrasará, mas é no tempo certo. Agora vamos ser sinceros, será que nós temos tanta fé, a nossa expectativa gera-se em torno daquela promessa que Deus nos deu, e nós ficamos, de fato, descansados naquilo que Deus falou para nós? Ou será que é só eu que sou ansioso e quero demais receber logo a bênção de Deus? Receber logo a promessa de Deus? Todos nós ficamos ansiosos com alguma coisa. Se a gente fala que vai dar alguma coisa, a pessoa fica desesperada querendo aquilo. Só que a gente precisa ter muito cuidado. Porque nesse tempo é um tempo muito importante para você deixar a sua fé sempre ativa, sempre em exercício, para que não gere incredulidade da sua parte. Quando você não recebe aquilo que Deus deu, na sua cabeça você começa a falar, poxa, Deus não está ouvindo minha oração. E agora? E você vai se enfraquecendo, você vai recuando. Não. Nas dificuldades nós não podemos nos entregar ao desespero e nem à incredulidade. É no tempo certo. O tempo certo vai vir a sua bênção. Quem crê? É isso que nós estamos aprendendo. Está difícil o tempo? Tá, mas ela virá. Devemos ter um comportamento confiante, cheio de esperança, expectativa e fé quanto ao livramento de Deus. A oração dele era para quê? Para que o povo fosse liberto das mãos do povo da Babilônia, certo? A sua dificuldade, o tempo difícil que você está vivendo, esse tempo que você não sabe o que vai fazer, quando você entrega ele ao Senhor, esse tempo até que se cumpra toda a resposta de Deus, porque a resposta pode vir no primeiro dia, mas o retorno físico daquela promessa ou daquela bênção demorar um certo tempo, mas você precisa descansar e confiar que vai se cumprir. É isso que ele está falando para nós, é isso que ele está falando para mim e para você. Guarde essa palavra. Quando ele manda escrever em tábua, é para que fique gravado, é para que fique guardado. Porque só de boca, a palavra depois ela se dissipa, ela some. E a pessoa às vezes esquece, até da promessa que Deus falou para ela.
Às vezes você recebeu uma promessa 10, 15 anos atrás e você se esqueceu daquilo e você está hoje vivendo um tempo difícil por conta daquilo que lá atrás você já não sabia que devia ter arrumado. Olha só para você ver que loucura, parece loucura, mas não é. A gente precisa ficar muito atento às coisas de Deus. Sobre fé, tem um negócio muito interessante que eu vejo com o relato dos discípulos. Os discípulos eram bênção mesmo, né? Mas eles também estavam aprendendo. A gente não tem como ficar julgando a atitude dos discípulos. Uma coisa que eu faço é aprender. Eles foram os caras que apanharam ali toda hora, estavam apanhando de Jesus, apanhando no bom sentido, né? De Jesus. Jesus sempre ensinando eles, exortando. Para quê? Para que quando Jesus fosse, eles dessem continuidade até o que nós temos hoje aqui, amém? Foi por conta deles. Então nunca fala assim, os discípulos era um brigão, outro dormia. Não, não é isso. Mas eu aprendo uma coisa aqui, que está lá em Marcos 4,35, que é quando Jesus acalma a tempestade. Quem se lembra dessa passagem aí? Todos conhecem. Amém? E acontece um negócio interessante. Jesus ele diz assim para eles, vamos para o outro lado. Jesus fala, olha, deixa eu ler esse texto. Diz assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Continua. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Levando Jesus, né? Outros barcos também o acompanhavam. Continua. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importes que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Só até aí. Jesus dá uma direção para os discípulos. Vamos até o outro lado. Quando Jesus dá uma direção, qual a nossa parte, a nossa ação, quando recebemos uma ordem de Deus? É seguir aquela direção. Amém? Então, se Jesus está falando, vamos até o outro lado, e no meio do caminho encontra uma tempestade, eles dão de cara com uma tempestade, e nessa tempestade Jesus está dormindo, o que faltou para esses discípulos, sendo que eles receberam uma palavra da parte de Deus? Sendo que eles receberam uma palavra de Jesus, vamos para o outro lado. Meu amado, hoje é fácil para a gente falar, e por isso que eu falo, não julgo os discípulos. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que se Jesus está falando para você, vai, vai. Ainda que se levantem tempestades, vai, a sua fé vai ser provada. É nesse momento, nos tempos difíceis. Esses discípulos, se eles entendessem, vamos para o outro lado, a palavra começou aqui, veio a tempestade, eles iam tirar a água do barco, eles iam fazer tudo o que fosse possível, eles iam buscar através das suas habilidades, porque eram todos profissionais da pesca, então eles iam dar um jeito, e eu estou aqui com a palavra, Jesus falou que a gente vai atravessar, então a gente vai atravessar. Veio a tempestade, deixa ele dormir, não vamos incomodar o mestre não, deixa ele dormindo, e vamos. Não! A partir da primeira adversidade, eles se esqueceram da direção de Jesus, que mandou eles irem para outro lado. Vocês estão conseguindo entender? Jesus ele está falando para você hoje, vai, o tempo está difícil, não está conseguindo resolver, mas eu estou resolvendo a situação para você. Basta que você continue, não pare. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. Quando você sabe o que Deus quer para a sua vida, confie, descanse. Descansa, basta descansar. Pastor, é difícil. Eu sei que é difícil. Mas Deus, Ele vai olhar o nosso esforço para que aquilo não se torne difícil. Porque isso é nós tirarmos o peso de nós, colocarmos em Cristo quando Ele divide aquele fardo conosco e nós vamos confiar que Ele vai resolver. Pastor, mas eu quero para amanhã. Não, para amanhã não dá. Meu amado, não é no seu tempo e nem no meu. Essa pergunta você tem que fazer para Deus. Deus, eu quero para amanhã. Deus vai ficar quieto. Se não estiver pronto ainda, meu amado, é porque Deus está preparando você para receber aquilo. Vi um exemplo uma vez que cabe muito, né, sobre processos ao longo das lutas, das batalhas, das adversidades. Muitas vezes essa prova que nós passamos, esse momento em que nós passamos,
nesses dias de lutas, nesses dias difíceis, esse amadurecimento é para que você tenha estrutura emocional para receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Toda a bênção da parte de Deus nós não conseguimos suportar ela se nós não estivermos preparados. É necessário que haja esse preparo. E esse preparo vai ser quando? Nesses dias. A fé, ela é uma ação. E ela precisa ser exercitada. A fé, ela é ativa. A fé é viva. Não tem como você falar assim, eu tenho um pouco ou muita fé. Não, a fé, ela tem que ser constante. Ela tem que ser ativa. Em tudo que você faz, você precisa confiar que Deus, Ele está no comando da sua vida. Mas para isso você tem que entregar a sua vida a Ele. Permitir que Ele seja o dono da sua vida. Se a sua fé não tiver ação, ela é só imaginação. Ela é só imaginação. Ela não vai levar a lugar nenhum. Mesmo quando não obtemos uma resposta imediata, nós devemos permanecer firmes na fé, até que Deus, no seu tempo, Ele venha produzindo livramento para a minha vida e para a sua vida. Quem crê? Dá um aplauso ao Senhor aí, em nome de Jesus. Última coisa aqui. Em tempos difíceis, o que eu devo fazer em tempos difíceis? A quarta coisa que eu quero trazer para você é exigência, dependência total de Deus. Em tempos difíceis, eu tenho que ter dependência total de Deus. O Abacuque, capítulo 3, verso de número 16, coloca para mim, por favor. Diz assim: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperei o dia da desgraça. Olha só para você ver. Deus falou que ia acontecer tudo aquilo. Ia entregar na mão. Amém? Então ele já está lá. Agora ele entendeu a situação. Ele entendeu. Cara, eu entendi minha luta hoje. Eu e você agora entendemos. Cara, eu estou passando por isso. Não tem jeito, eu vou ter que passar. Vai. Continua aqui. Ó. Tranquilo. Esperei o dia da desgraça. Que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. É o relato dele dizendo: Senhor, pode acontecer o que for, eu sei, posso estar passando o que for, mas o Senhor já me garantiu a vitória. É no tempo certo que ela virá. Eu só preciso descansar no Senhor e confiar plenamente, sabendo que no tempo certo o Senhor derramará ela sobre a minha vida. Dá um aplauso ao Senhor, aleluia! Aleluia! Quanto mais você se enche do Espírito Santo, quanto mais você se enche da palavra de Deus, quanto mais envolvido nos projetos da igreja, da casa onde você serve, quanto mais envolvido na obra de Deus, maior a sua dependência de Deus. Maior é a sua dependência de Deus. Não é você ler muito a Bíblia, você estudou a palavra de Deus e você não depender de Deus. Não, é o contrário. Quanto mais você faz as coisas para Deus, maior se torna a sua dependência de Deus. Porque ao menor sentido de uma investida do inimigo na sua vida, você já vai perceber. E você já vai correr para os braços do Pai. Senhor, eu não quero perder todo esse tempo que eu estou fazendo aqui com o Senhor. Eu não vou vacilar, eu não vou estremecer diante do inimigo, porque eu já sei que o Senhor é comigo, o Senhor está comigo no meu projeto, o Senhor está comigo na minha causa, nessa enfermidade, seja qual for o momento difícil, Deus está com você. Quanto mais você se enche, mais você vai depender de Deus. Não florescer na figueira, nada, não havendo frutos na videira, nada. Pode ter acabado tudo. Mas ainda assim eu exultarei o Senhor. O que acontece é que muitas vezes a pessoa murmura, a pessoa esquece quem é Deus na vida dela. Acha que tem... O maior problema nosso, eu falo meu também, porque quantas vezes eu já fiz isso, e eu falo para você que não é fácil. Não estou falando aqui para você que é fácil, mas quantas vezes a gente não quer do nosso jeito?
Quantas vezes a gente não quer que se resolva do nosso jeito? Mas isso é nosso, normal. Deus, ele sabe disso. Ele sabe da nossa limitação. Então ele já fala, cara, relaxa. Deixa comigo que eu resolvo. Romanos 8,31 diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu amado, que diremos, pois, diante dessa adversidade, desse momento difícil, desse tempo difícil que você está vivendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar quem for. Pode se levantar quem for. Segue no caminho que Deus te mandou. Segue na primeira direção que Ele te mandou. Vai. Senhor, mas o tempo é muito difícil. Tá, mas é necessário isso para que se cumpra o propósito na sua vida. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Meu amado, eu não posso ouvir essa oração. Eu não posso tirar você do propósito, senão meus filhos não vão ser salvos. É preciso que você cumpra o propósito. Eu não vou responder essa oração, mas continue, porque é necessário para que eu e você hoje sejamos salvos. Por isso que quando eu falo para você que nós devemos agradecer a Deus todos os dias, agradecer a Jesus todos os dias pelo feito dele, não é uma mera gratidão, não. É uma gratidão por aquilo que ele fez por nós. Se estamos vivendo num tempo maravilhoso, ou num tempo difícil, em todo tempo, ame e adore ao Senhor. Em todo tempo. Não é só no momento difícil. A bênção vai vir. Ele prometeu, amém? Quem crê que Deus prometeu que a bênção virá? Então, esse momento difícil que você está passando, ou que vai passar, ou que já passou e está no meio dele, Deus vai te dar vitória. Basta que você se alinhe no caminho dele. Amém? Para que ele possa ouvir a sua voz, a sua oração, o seu clamor, a sua humilhação. Ele vai ouvir. Se afaste dos maus caminhos. Volte, se assente, se alinhe com os caminhos dele. E ele vai, no tempo certo, trazer a bênção para a sua vida. Você pode ter certeza disso. Ele vai. Mas quando você receber, amado, seja grato a Deus. Agradece a Ele. Ah, eu lutei, venci, agora eu não quero nem saber. Não. Pare com isso. Seja mais cheio do Espírito Santo. Entenda que isso daí é um processo que Deus está permitindo para que a sua vida cristã seja fortalecida cada vez mais. Aquelas pessoas que veem a luta sua, vai falar, não é possível que esse homem, diante dessa luta, está rindo e glorificando a Deus. Ué, quem é capaz de fazer isso? Só quem está cheio do Espírito Santo. Nosso lugar não é em meio às crises. Esse momento difícil, esse tempo difícil, eu quero dizer para você, ele vai passar. Ele é transitório. É um tempo difícil. Nós não nascemos para ficar vivendo debaixo desse tempo. Esse tempo é um tempo transitório, é um tempo de processo, é um tempo que você precisa aprender a lição sobre esse tempo para a sua vida dar continuidade. Você pode ter certeza disso. A vitória em tempos difíceis, ela vai implicar em inconformismo, em oração, fé e contínua dependência de Deus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí e ficar de pé? De uma coisa eu tenho certeza, Deus, Ele vai dar a vitória para mim e para você.